Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, dou as boas-vindas a mais um tema muito importante. Hoje vamos debater do que é o chemsex e literacia em saúde. É um tema que tem naturalmente impacto para a saúde. O objetivo deste webinar que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde faz é destinado a uma maior conhecimento, uma maior capacidade de entender este nome que muitas vezes as pessoas confundem. Trazemos aqui especialistas que nos podem esclarecer de uma forma muito clara. E o que é que o chemsex tem a ver com a hepatologia, com as hepatites virais? Por saber o que é o chemsex, foi há mais de 15 anos, uma reunião em Roterdão, reunião ligada a um grupo internacional que eu faço parte, e com colegas que trabalham no terreno, infecciologistas, em que percebi que havia um mundo, nessa altura não teria esse nome, mas que feito de sexo em grupo, principalmente para homens, o quarto escuro, escolherem de propósito pessoas com HIV infectados, tipo uma roleta russa. Portanto, percebi que havia um mundo diferente que até aí desconhecido, que eu desconhecia que existiria em Portugal. E lembro perfeitamente dele ter contado que havia doentes dele, infecciologista, que sabiam, enfim, que não seria muito correto e que o risco de doenças infecciosas era elevado se participassem nessas práticas em grupo, mas que não conseguiriam resistir quando a oferta era muito. Portanto, eu pensei, bem, isto é quase para algumas pessoas uma adição. Depois, mais tarde, em Berlim, estava numa reunião também de hepatologistas, e lembro-me que comecei a ouvir falar muito neste termo, tive vergonha de perguntar, parecia ignorante, mas depois lá perguntei, lá me explicaram o que era, isto há mais de 10 anos atrás. E quando vim para Portugal, lembro de ter falado com o professor Francisco Jorge, diretor-geral da Saúde, e que nessa altura ainda não sabia, não tinha a ideia da dimensão que se passava em relação à prática de sexo e também com recurso a substâncias químicas. Depois, mais tarde, no Hospital Santa Maria, no serviço de gastroenterologia e hepatologia, começámos a ver serem internados homens dos 30 a 40 anos, em parede de boa saúde, com icterícia e com as aminotransferases muito elevadas. E começámos a perceber, e nessa altura internámos 6 ou 7, que muitos deles com hepatite A aguda, tem uma situação relativamente rara, e depois percebemos que havia práticas de sexo, não sei se em grupo, mas o mundo das plataformas eletrónicas para se conhecer pessoas, e percebi também que muitos deles vinham daí. Depois, mais recentemente, temos tido alguns casos, aliás é referido também na literatura internacional, na prática internacional, de recidivas de hepatite C. Como sabem, hoje em dia a hepatite C é muito fácil de tratar, 2 vezes comprimidos sem efeitos secundários, com taxas de eficácia de 97%. Isto não existe em medicina noutra área, aliás ganhou-se o Prémio Nobel no ano 2020 por causa disto mesmo. Até já ouvi casos de pessoas que tinham sido infectadas 8 ou 9 vezes. A cura da hepatite C, a eliminação do vírus, não protege, não é como se fosse uma vacina, de modo que é relativamente fácil de tratar uma segunda, terceira, quarta vez, e nós aqui não colocamos restrições, mas percebemos que alguns desses nossos utentes com uma nova hepatite C vêm dessas práticas do sexo em grupo, dos quartos escuros, e sei que existem, não sei se norte a sul do país, mas existem alguns locais onde se pratica o sexo deste tipo, o chamado chemsex, que obviamente tem alguns riscos. A hepatite A não é uma doença grave, a hepatite C também, de momento, é muito fácil de tratar, mesmo na fase aguda. Agora, tem outras questões adicionais, que é a infecção VIH, que ainda não tem cura, a sífilis, a monkeypox e outras entidades que poderão vir por aí, além do uso das substâncias químicas, muitas vezes sem rede, digamos assim. O que é que eu recomendo? A vacinação para a hepatite A. Aliás, Portugal tem feito um excelente trabalho, e no próximo dia 28 de julho, desde já estão convidados para a Assembleia da República, na parte da manhã, em que vamos apresentar o nosso relatório das hepatites virais. A vacina para a hepatite A
têm sido vacinados cada vez mais pessoas em Portugal. Eu acho que quem tem posses económicas que a devia fazer, e para os grupos de risco deverá ser gratuita. A vacinação de pessoas, de adultos que não foram cobertos pelo Programa Nacional de Vacinação contra a hepatite B. Nós defendemos que todas as pessoas, há quem diga até aos 65 anos, mas eu acho que poderá ser até mais tarde, quem tenha atividade ainda sexual, que se deve vacinar contra a hepatite B. Vale a pena o investimento. Até há uma vacina que cobre as duas, chamada vacina combinada, a A e a B. Portanto, em 3 injeções protegemos hepatite A, hepatite B, hepatite delta, que aparece também na hepatite B, e evitamos o cancro do fígado, que é uma das consequências da hepatite B. É o que eu recomendo, obviamente que, para já não falar no uso preservativo, mas muitas vezes isso não se consegue implementar essa prática, particularmente no sexo em grupo, mas não devemos deixar de o dizer e, obviamente, estamos cá para o que der e vier, para acolher as pessoas que tenham alguma consequência dessa prática, mas queremos que estejam informados sobre os riscos, não só de doenças infecciosas, algumas delas incuráveis, apesar de tratáveis, como é o VIH, mas também do uso de substâncias químicas que muitas vezes não sabemos bem o que é que elas fazem, se são adulteradas ou não, enfim, há um mercado muito grande à volta disto. As outras alturas surgirão para reforçarmos cada vez mais a literacia na saúde e acolher toda a gente que tem os seus problemas de saúde sem caráter punitivo, apenas estamos aqui para ajudar.